Olá, meu amigo, minha amiga, meus colegas de trajetória dessa viagem que a gente está fazendo, pelas bem-aventuranças de Jesus, esse roteiro, esse passo a passo para a nossa iluminação espiritual que o Mestre nos deixou. Hoje nós vamos refletir sobre Mateus 5, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no seu versículo 8º, em que Jesus nos fala que são bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração em algumas traduções, porque eles verão a Deus. É do ponto de vista sempre da surpresa que a gente precisa percorrer o Evangelho, que a gente se propõe a percorrer o Evangelho, porque ele precisa ser sempre a boa nova. Ele precisa ser sempre uma surpresa, nos trazer a novidade, a transformação, a abertura para o homem novo, como prometeu, como nos propôs Paulo nas suas cartas. Então, hoje nós viemos pensar sobre essa postura, sobre essa promessa tão maravilhosa de Jesus, de que os puros de coração, os limpos de coração, verão a Deus. Como assim? Qual é essa trajetória? Como é que a gente pode entender essa promessa, essa revelação, essa denúncia e esse anúncio de Jesus? Porque ele nos denuncia, ele nos aponta, ele nos surpreende, como se nós fôssemos sujos de coração, como se nós fôssemos poluídos na nossa alma, no nosso espírito, na nossa essência, e por isso não tivéssemos um contato mais próximo com a divindade. Não é interessante pensar assim? Como entender isso? Talvez a gente pudesse se propor uma imagem para pensar a trajetória da formação do ego. Porque os espíritos revelaram a Allan Kardec, e Kardec produziu no Livro dos Espíritos um importante ensaio que propõe o orgulho e o egoísmo como a origem de todos os males. Então, cabe-nos, nessa trajetória de autoconhecimento que os mestres de todos os tempos nos propuseram, mensagem, mandamento, orientação ratificada por Jesus, entender essa formação do ego, essa formação do orgulho. Como é que nós fomos acumulando esse lixo todo formado de orgulhos, preconceitos, medos, culpas, como se fôssemos acumuladores espirituais, para formar essa barreira, essa defesa, essa trincheira de lixo que é como nós entendemos o ego, o orgulho, essa posição defendida. Como foi que nós formamos essa nossa trincheira, esse nosso castelo? É interessante, talvez seja útil a gente pensar sobre um caminhante que não tivesse nenhuma ferramenta, nenhum elemento, nenhuma forma, nenhuma tecnologia de resolver os seus problemas. E, percorrendo os seus caminhos, ele percebesse aqui um pau, um galho, que tivesse um formato adequado para ele servir de bastão, ali uma pedra fina e afiada que lhe pudesse servir de faca,
e assim por diante ele fosse acumulando ferramentas, acumulando objetos que ele pegasse pelo caminho e fosse carregando junto de si na sua caminhada. 1, 2, 3 tipos de galhos, 4, 5, 10, 20 formatos e tipos de pedra. Ele, ao longo do tempo, iria se sobrecarregando de objetos, de coisas, de pedras, de madeiras. E essa imagem nos pode ser útil para a gente pensar como ele estaria ao longo de alguns anos de trajetória. Porque nós acumulamos os nossos preconceitos, as nossas mágoas, as nossas culpas, como se eles fossem ferramentas preciosas para a nossa trajetória. Como se eles tivessem utilidade para alguma coisa. São mecanismos de defesa que nós vamos acumulando para não sofrer mais. Porque é instintivo da criatura não querer a dor, não querer sofrer, querer se proteger das ameaças que ele vê no mundo. E seja para atacar, seja para se defender, ele vai acumulando, ele vai se sobrecarregando de mágoas, culpas, medos, preconceitos. Conforme ele vai juntando essa lixarada toda, ele vai se tornando cada vez mais pesado. Aquilo vai dificultando cada vez mais a sua caminhada e lhe causando cada vez mais desgaste. Com um sobrepeso muito grande, com uma dificuldade de mobilidade maior, porque ele foi juntando essas defesas, essas ferramentas, essas armas de defesa e de ataque. Pelo menos é assim que a gente imagina que a criatura foi juntando esses lixos, essas mágoas, essas ferramentas todas. Esse ponto, esse mecanismo de ir se sobrecarregando para não sofrer, para sofrer menos, vai chegando num ponto em que essa situação se torna insustentável. É claro, existe um ponto qualquer em que o ego acaba se tornando um peso muito grande para a gente carregar em nossas existências, nos fazendo sofrer por excesso de mágoas, excesso de culpas. A vida vai ficando pesada e sobrecarregada. Que é uma palavra interessante para a gente lembrar de Jesus, como que abrindo os braços, como a imagem do Cristo Redentor, ou abrindo o seu coração para a humanidade e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É uma presença luminosa nas nossas vidas, um horizonte, um farol de luz na nossa noite, que nos anuncia essa fulgurante possibilidade de nos aliviar dos nossos pesos, de nos aliviar das nossas armas, dos nossos pesos, das nossas sobrecargas. É realmente maravilhoso a gente poder perceber Jesus, perceber o Evangelho como um caminho de alívio dos nossos seres, das nossas existências, dessa sobrecarga absurda que a vida concebida como uma guerra, que nos exige mecanismos de ataque, mecanismos de defesa, acaba trazendo para a gente. E é assim, é nessa posição existencial da sobrecarga, que também pode ser vista como uma sujeira da alma, um excesso,
que Jesus nos colhe nessa bem-aventurança. É nessa posição que ele nos vê. E ele promete o que para nós? Que aqueles que forem limpos de coração, aqueles que forem puros de coração, é que serão bem-aventurados. É muito interessante pensar na vida como um processo de reciclagem de lixo, de desvendar o ser desses escudos, desses elmos, dessas couraças que o guerreiro foi colocando sobre si mesmo para poder, achando que assim poderia enfrentar melhor as suas guerras, suas disputas, suas ameaças. Pois Jesus nos propõe uma retirada, uma deposição das armas, uma retirada do elmo, uma deposição dos escudos. E é maravilhoso a gente pensar que a nossa espada, preciosa para a nossa guerra, quando a gente a enterrar no chão, ela formará para nós a imagem da cruz, a imagem de Jesus. Jesus, se príncipe da paz, estaria ali simbolizado como a espada deposta, a espada colocada no chão, enterrada no chão, como do ser que desiste da guerra. É esse ser que desiste da guerra que será o bem-aventurado nessa altura da existência, porque ele, depondo as suas armas, ele verá a Deus. Mas como é que essa promessa vai se cumprir? Como é que essa recompensa vai chegar aos puros de coração? É porque o Deus de Jesus, o reino dos céus de Jesus, não está em algum lugar, não está em alguma condição, em alguma situação especial lá fora. O reino dos céus está dentro de vós, ensinou o Mestre. Então, aqueles que se limparem, aqueles que tirarem as couraças, aquele que se conseguir se livrar, se limpar do egoísmo, ele verá a Deus. Verá o Deus que está onde? O Deus que está dentro de nós. O Deus do Namastê dos indianos e dos hinduístas. Do Deus que mora em mim, a fagulha do Criador que está depositada no fundo da criatura. Mas que para alcançá-lo, para conquistá-lo, para nos reaproximarmos dele, para retornarmos à casa do Pai, nós precisamos retirar essas sobrecargas, essas armas, essas defesas, essas armas de ataque. É muito bonito a gente pensar então que, desistindo da guerra, nos pacificando, como foi todo o processo das bem-aventuranças até agora, a gente finalmente conseguiria enxergar Deus. Enxergar o Deus que mora na nossa essência, no fundo da criatura, enxergar o Deus dentro de nós. Etapa fundamental para as próximas bem-aventuranças, porque é reconhecendo que a fronteira, que o desafio nosso é a nossa autoconquista, e a gente só compreende isso pelo autoconhecimento, é que a gente finalmente vai poder ver a Deus, reconhecer os nossos imensos potenciais, as nossas tremendas possibilidades que moram dentro de nós, no Deus que mora dentro de nós. É uma conquista que, para chegar nela, nós precisamos passar pela humildade,
passar pelos sofrimentos e nos libertar dos erros do passado, nos autopacificar, encontrar a justiça, a proximidade intelectual ainda com Deus, depois a proximidade afetiva com Deus através da misericórdia. E agora nós temos esse convite de Jesus de ver a Deus, de finalmente encontrarmos com Deus nessa reciclagem de lixo, nessa deposição de armas, nessa limpeza do ser, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É um desafio maravilhoso. É um convite lindo que Jesus passa para a gente. Cabe a cada um de nós decidir se nós temos essa confiança, temos essa limpeza, essa pureza de alma para sairmos dos nossos castelos, depormos as nossas armas e voltar à casa do Pai. Filhos pródigos, estamos todos convidados. Vamos junto nessa? Assim seja.